última vez, contamos a história convencional da relatividade. Tivemos a teoria do éter, que a experiência de Michelson e Morley demonstrou estar errada. Depois tivemos Albert Einstein, que produziu a teoria da relatividade. Como disse a vocês naquela ocasião, essa história é logicamente correta, mas não historicamente. Bem, mas qual a verdadeira história então? Voltaremos a ela dentro de instantes. Primeiro gostaria de falar sobre uma parte da teoria que ainda hoje é chamada transformação de Lorentz. Na transformação de Lorentz, existe acima de tudo a velocidade da luz. A velocidade que surgiu das equações de Maxwell. A velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, medida por Michelson com notável precisão. A velocidade que é essencial à física moderna e vital para a compreensão do universo como ele realmente é. No fim do século XIX, quando Lorentz deduziu suas equações de transformação em matéria de velocidade, a experiência humana mais comovente foi produzida pelos trens. O automóvel, que viria a suplantar o trem, ainda não estava em marcha, e as viagens aéreas mal tinham começado. Grandes ou pequenas, sofisticados ou uma simples brincadeira de criança, os trens eram a própria imagem da velocidade. E de fato, a única coisa na Terra que transportava as pessoas mais rapidamente era a própria Terra. Orbitando em torno do Sol a uma velocidade de 108 mil quilômetros por hora, os habitantes do planeta talvez não tenham consciência dessa velocidade. Mas ela existe. E para os físicos na virada do século, essa era uma velocidade relativa ao éter. Desde o tempo de Aristóteles, acreditava-se que o éter era a substância da qual era feita o próprio céu. Esse conceito permaneceu como uma mera especulação, até que dois americanos decidiram provar de uma vez por todas se o que era então chamado éter luminoso existia de fato. Seus nomes eram Albert Michelson e Edward Morley. Seu objetivo era detectar o movimento através do éter, medindo seus efeitos sobre a velocidade da luz. Em tentativas sucessivas, utilizando os aparelhos mais sensíveis até então construídos, descobriram exatamente o que não estavam procurando. O interferômetro demonstrou que, independente do movimento do observador, a velocidade da luz é a mesma. Para Michelson e Morley, isso foi má notícia. E a notícia correu com a mesma rapidez do navio que a levou até a Irlanda. Ali, o físico G.F. Fitzgerald, um velho defensor da teoria eletromagnética da luz, examinou os resultados, de certa forma desapontadores, de Michelson. A explicação de Fitzgerald foi a de que, em seu movimento através do éter, um braço do interferômetro sofreu uma contração de uma fração do seu comprimento, exatamente o necessário para permitir que os dois feixes de luz chegassem simultaneamente. Imediatamente, a maioria dos cientistas ridicularizou a ideia. Mas, quando Hendrik Lorentz chegou à mesma conclusão, ninguém deu risada. Ele era não apenas o especialista mundial na teoria eletromagnética de Maxwell, mas forneceu uma explicação tangível para o fenômeno da contração. Ele achava que isso devia ser uma propriedade do elétron, cuja existência fora recentemente confirmada por J.J. Thomson e seus colegas na Inglaterra. Tudo indicava que nos elétrons haviam sido encontradas as partes internas dos átomos, os componentes básicos da matéria. Mas eles não haviam descoberto tudo o que os elétrons realmente fazem. Uma possibilidade, acreditava Lorentz, era de que um elétron se contraísse na direção do movimento. Se isso fosse verdade, uma vez que tudo é composto por elétrons, um interferômetro também se contrairia na direção do movimento, assim como uma régua ou uma locomotiva.
Embora a contração do comprimento tivesse sido demonstrada pela experiência de Michelson e Morley, Lorentz sabia que era preciso mais alguma coisa para explicar todas as experiências que não conseguiram detectar o movimento através do éter. Como ele acreditava no éter ainda, e no fato de que a Terra se movia através desse éter, achou que o elétron devia ser de alguma forma responsável por essa característica fantástica da luz. Independente da velocidade com que eles próprios se movimentaram, todos os observadores registraram a mesma velocidade da luz. Certamente outras velocidades, a velocidade de um trem em movimento, por exemplo, não são as mesmas para todos os observadores. Para um observador numa plataforma, este trem está passando a grande velocidade. Mas para quem está no trem, a velocidade do trem parece zero. E o chão lá fora é que parece estar se movendo. Portanto, como Galileu estava bem consciente no Renascimento e como esse homem sabe muito bem hoje, a velocidade de um objeto depende da velocidade do observador. Mas Lorentz dizia que as percepções das ondas de luz seriam radicalmente diferentes. Sugeriu que mesmo alguém viajando a uma velocidade próxima da velocidade da luz, ainda assim observaria a luz se movimentando a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Como isso podia acontecer? Consideremos dois observadores em movimento relativo. Neste caso, Albert e Henry. Bom, só para ilustrar a questão. No lugar e no instante exato em que passam um pelo outro, ambos observam um lampejo de luz. Uma esfera de luz se expande a partir daquele ponto. Como cada um mede a velocidade da luz em relação à própria pessoa, cada um acredita, com razão, estar sempre no centro dessa esfera em expansão, mesmo que se distanciem cada vez mais um do outro. Como podem duas pessoas, em diferentes lugares, estarem no centro da mesma esfera? Para confirmar essa percepção, cada um instala detectores de luz igualmente separados. No entanto, enquanto os detectores de Albert registram a chegada simultânea da luz, ele acredita que a luz atinge os detectores de Henry em dois momentos diferentes. Enquanto isso, Henry vê a mesma coisa ao contrário. Concordam em relação à velocidade da luz, mas discordam sobre se a ocorrência desses eventos teria sido simultânea ou se ela teve lugar em diferentes momentos. Não se trata de semântica, nem de uma discussão sem importância. Significa que o tempo, assim como a distância, é afetado pelo movimento. Mas apesar da profundidade da questão, o matemático francês Henri Poincaré levantou objeções à natureza limitada das explicações de Lorentz. O que era necessário, disse ele, era uma nova lei fundamental da física, o princípio da relatividade, de acordo com o qual as leis dos fenômenos físicos devem ser as mesmas tanto para um observador fixo quanto para um observador animado de um movimento uniforme de translação. Em outras palavras, como sugere Galileu, um estado de movimento uniforme é tão bom como qualquer outro. Afinal, essa ideia constituíra a base do raciocínio de Galileu e da lei da inércia quase 300 anos antes. Mas o que Poincaré estava sugerindo era que a ideia da relatividade de Galileu deveria ser generalizada para incluir todos os fenômenos físicos, inclusive a luz. Por exemplo, um observador não podia determinar se ele próprio estava em movimento medindo a velocidade da luz, uma vez que essa velocidade é a mesma para todo e qualquer observador. Isso significa que era preciso mudar velhas noções sobre tempo e espaço.
E embora o próprio Poincaré não tenha examinado as consequências, Lorentz desenvolveu as equações necessárias para demonstrar exatamente até que ponto réguas teriam que se contrair e os relógios se atrasar quando estivessem em movimento. A essência do seu raciocínio pode ser observada com o auxílio do mais simples dos relógios. 2 espelhos colocados a uma determinada distância um do outro, com um feixe de luz oscilando entre eles. Cada oscilação do feixe corresponde a um tique ou um taque do relógio. Para Henry, seu relógio está em repouso e é um relógio comum. Mas para Albert, esse relógio está se movendo. E entre uma batida e outra, ele observa o feixe de luz traçar uma trajetória diagonal, o que significa que ele está percorrendo uma distância maior. Assim, Albert acredita que o relógio em movimento está andando mais devagar. Mas quanto mais devagar? A relatividade do tempo é obtida do triângulo retângulo formado pelas distâncias percorridas. O teorema de Pitágoras demonstra que a trajetória da luz em movimento é maior do que a distância entre os espelhos. Pelo fator 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, esse fator ocorre com tanta frequência em relatividade que tem o seu símbolo próprio, a letra grega gama. Assim, para um observador parado, um relógio em movimento parece andar muito devagar por um fator gama. Uma régua ou outro objeto qualquer em movimento também parece contraído pelo mesmo fator, o que recebe o nome de contração de Fitzgerald. É mais conhecida como contração de Lorentz. Para velocidades muito menores que a velocidade da luz, gama não é muito grande. Por exemplo, a Terra, em seu movimento em torno do Sol, devido a essa velocidade, é reduzida em seu tamanho de uma grandeza que corresponde à espessura de uma folha de capim. Quanto a velocidades na Terra, Lorentz estava ocupado desenvolvendo sua teoria quando a locomotiva a vapor superou a barreira dos 160 km por hora. A essa velocidade, todo o trem tem seu comprimento reduzido em menos de um átomo da tinta que cobre o seu motor. E o próprio Lorentz não andou devagar. Ele era o grande físico internacional. Jovens físicos de todo o mundo assistiam às suas palestras na Universidade de Leiden, na Holanda, onde era professor há um quarto de século. Entre os que estiveram em Leiden estava Albert Einstein. Através dos anos, Lorentz teria uma enorme influência profissional e pessoal sobre Einstein. Pouco antes de sua morte, Einstein disse: "Admirei e amei Lorentz, talvez mais do que qualquer outra pessoa que eu tenha conhecido." Mas foi o trabalho de Lorentz, como um físico teórico, que ultrapassou o privilegiado círculo dos seus amigos e se propagou livremente através do tempo e do espaço. Sabendo que estava no caminho certo, Lorentz investigou as consequências até onde lhe foi possível. Se objetos em movimento parecem menores e relógios parecem andar mais devagar, como podem então duas pessoas movimentando-se uma em relação à outra concordar sobre uma descrição consistente de onde e quando algum evento ocorreu? Para responder a essa questão, é preciso uma série de equações em substituição às velhas transformações de Galileu. Essas equações não foram difíceis de serem encontradas, mas algumas das suas implicações foram difíceis de se acreditar. Na relatividade de Galileu, a posição de um ponto X
Linha num sistema de referência móvel está relacionada à sua coordenada x num sistema fixo, através da equação x menos vt. Lorentz descobriu que para a nova relatividade isso deveria ser multiplicado pelo fator gama. Essa é a equação ao longo da direção do movimento. Em direções perpendiculares ao movimento, as distâncias são as mesmas em ambos os sistemas de referência. Quanto ao tempo, embora os relógios possam ser sincronizados em qualquer sistema de referência, a hora que eles mostram depende de onde eles estiverem. O tempo no sistema de referência móvel é gama vezes a quantidade t menos vx sobre c ao quadrado. Juntas, essas equações são as transformações de Lorentz. Elas expressam a essência matemática da teoria da relatividade espacial. As transformações de Lorentz atrasam o relógio e contraem as distâncias independentemente do sistema de referência de quem está se movimentando. O observador no sistema de referência em movimento pensa que está parado e que o outro sistema é que está se movendo. Mas essas equações fazem muito mais do que apenas isso. Elas, na verdade, unem tempo e espaço. Quando ocorre um evento, ele não tem significado se não se diz onde ele ocorreu. Em 1904, Holanda. Lorentz publica a versão definitiva de sua teoria do elétron. Ela contém as equações essenciais da teoria da relatividade. Mas não se sabia nada sobre Albert Einstein, o que levou alguns a dizer que a história lhe deu mais crédito do que merecia. 1905, Berna, Suíça. Einstein, um jovem estudante de física que ganhava a vida como funcionário do departamento de patentes, mostra-se preocupado com as aparentes inconsistências da física. Será que se pode tornar consistentes a inércia e as leis da mecânica com as teorias da ótica e do eletromagnetismo de Maxwell? Einstein achava que sim. Mesmo que isso significasse abdicar não só o éter, mas os significados tradicionais de tempo e espaço. Einstein formula dois postulados fundamentais. O primeiro é o princípio de relatividade de Poincare. As leis da física são as mesmas em todos os sistemas inerciais de referência. Seu segundo postulado afirma que a velocidade da luz é a mesma para todo e qualquer observador. Einstein simplesmente se apropria do fenômeno que Lorentz vinha tentando explicar. Desses dois únicos postulados, Einstein deduz exatamente as mesmas equações descobertas antes por Lorentz. Só que agora elas têm um significado muito diferente. Os conceitos fundamentais de espaço e tempo passam a ser interligados. A essência da ideia pode ser compreendida visualizando-se o tempo como se ele fosse uma outra dimensão. Albert, parado no espaço, flui através do tempo. De maneira que uma linha vertical representa um ponto fixo, x igual 0, em seu sistema de referências. Em diferentes instantes, enquanto que uma secção transversal horizontal representa momentos simultâneos em lugares diferentes. Por outro lado, alguém em movimento, Galileu, por exemplo, traça uma trajetória oblíqua. Assim, enquanto o que Albert acha que um ponto fixo representa-se por uma linha vertical, a ideia de Galileu sobre o nada acontecendo aparece como uma linha inclinada em x, linha igual a 0, ou em qualquer outro lugar de seu sistema de referências. Mas é claro que se Galileu tivesse feito esse desenho, sua linha para estar parado seria vertical e a linha de Albert inclinada para trás. A mesma ideia pode ser utilizada para demonstrar a relatividade do tempo.
Quando Henry e Albert observam a mesma esfera de luz em expansão, ela alcança seus detectores em pontos definidos no tempo e no espaço. Esses pontos são chamados eventos. Enquanto isso, a própria luz traça um cone. Para Albert, os eventos na secção transversal horizontal são simultâneos. Para ele, um dos detectores de Henry lampeja primeiro. Então, ambos piscam simultaneamente. Finalmente, isso acontece com o outro detector de Henry. Por isso ele pensa que esses dois eventos são simultâneos. Mas Henry pensa que esses dois eventos são simultâneos. Assim, não apenas as linhas de posição constante de Henry estão inclinadas, mas também as suas linhas de tempo simultâneo. Para Henry, eventos simultâneos ocorrem numa secção transversal inclinada. Por isso, ele pensa que um primeiro sinal de Albert é emitido, depois os seus, e só então o outro sinal de Albert. Claro que se fosse Henry que fizesse esse desenho, ele traçaria suas linhas de lugar e tempo constantes perpendiculares umas às outras. Surpreendentemente, isso não mudaria em nada o cone de luz. Essa maneira de observar as coisas chama-se um diagrama espaço-tempo. E muitos dos estranhos efeitos da relatividade podem ser visualizados dessa forma. Albert pensa, por exemplo, que a régua de Henry não tem 1 metro de comprimento. Enquanto Henry, vendo Albert passar rapidamente por ele, acha que a régua de Albert é menor. No diagrama espaço-tempo, Albert mede comprimentos em seu eixo dos espaços, no qual a régua de Henry é menor. Mas no eixo de Henry, a situação é inversa, e a régua de Albert é menor. Mas e o mistério dos relógios? Como pode cada um achar que o relógio do outro anda mais devagar? No diagrama espaço-tempo, observemos os feixes de luz em movimento. No eixo de tempo de Albert, os tic-tacs do relógio de Henry são mais espaçados uns dos outros do que no seu próprio relógio. Mas na visão de Henry, isso é exatamente o que acontece com o relógio de Albert, qualquer que seja a maneira de observá-lo. Na verdade, existe mais de uma maneira de observar a própria transformação de Lorentz. Embora tenham sido originalmente concebidas por Lorentz, Einstein chegou às mesmas equações de um ponto de partida completamente diferente. Lorentz usou as equações para explicar a experiência de Michelson e Morley. O objetivo de Einstein era estabelecer a relatividade como um princípio fundamental e universal de toda a física. Para Lorentz, a velocidade constante da luz era uma simples aparência para todos os observadores. Para Einstein, essa velocidade constante era um princípio do qual tudo mais deveria se derivar. Lorentz foi talvez o último grande físico clássico, mas as equações que levam o seu nome estão no âmago da relatividade e do futuro por ela criado. De qualquer maneira, existem duas histórias completamente independentes da teoria da relatividade. Havia a teoria do éter, as experiências de Michelson e Morley e outras que se seguiram não conseguiram provar a sua existência. Foi quando Poincaré e Lorentz, com grande dificuldade, produziram as fórmulas necessárias à explicação dos resultados dessas experiências.
Na mesma ocasião, de maneira totalmente separada e independente, o jovem Albert Einstein se preocupava com um problema muito sério ligado à natureza da luz e da eletricidade. E decidiu que era assim que o mundo deveria funcionar. Apresentou, então, exatamente a mesma teoria, mas com uma compreensão muito mais profunda do seu significado. Portanto, pode-se dizer que Einstein prestou apenas uma pequena contribuição à teoria da relatividade. Da mesma forma como é possível dizer que Copérnico não fez muita coisa além de uma trivial transformação matemática das coordenadas. Mas para dizer isso, significa ignorar em forma profunda a verdadeira história desses dois assuntos. No nosso próximo programa, continuaremos a nossa discussão sobre a teoria da relatividade.